Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo de melhorias, o módulo das soluções, o módulo onde a gente vai mostrar para que veio, né? Para mostrar o desenvolvimento das melhorias e nesse projeto online, nesse projeto do M50, as melhorias são o ponto principal. Nós já dissemos muitas vezes que o mapeamento de processo pode ter alguns objetivos, como documentar o processo, como padronizar o processo e também melhorar o processo. Nesse projeto que nós estamos juntos, aqui no M50, nós estamos com um foco muito grande em desenvolver melhorias, então melhorar o processo. Tá? Então, tudo que nós fazemos aqui é com um objetivo, com um propósito de deixar o processo melhor. Nada de errado com os outros objetivos, né, dependendo do projeto que você esteja, mas nesse projeto aqui nós estamos falando de desenvolvimento de melhorias, de alto impacto e com produtividade. Então essa parte, naturalmente, das melhorias é uma parte muito aguardada, é uma parte que nós vamos mostrar o trabalho, é uma parte que nós vamos conseguir medir se o projeto está realmente produzindo o resultado, produzindo o retorno que nós estamos esperando, tá? E existem muitas particularidades nesse módulo e eu gostaria muito que vocês prestassem muita atenção nas sutilezas, nessas particularidades, nos detalhes das melhorias, porque é nesse módulo, é nessa parte do projeto que o consultor tem mais dificuldade. Isso porque muitas vezes nós não temos experiência em todos os projetos, né, todos os processos que desenvolvemos e participamos de projetos diferentes e sentimos muito a dificuldade de ter uma solução para cada processo. Evidente que a gente não pode esperar que saibamos todos os processos, né? Isso não vai acontecer. O consultor vai melhorando a cada processo, vai melhorando a cada projeto que participa e a caixa de ferramentas dele, como eu sempre digo, vai ficando maior, vai ficando cada vez mais afiada para a gente desenvolver melhorias. A experiência conta muito, sim, mas um bom método e uma boa sequência, um bom passo a passo aqui, já deixa você em condições de desenvolver melhorias em qualquer processo, tá? Então eu gostaria de mostrar para vocês aqui, novamente retomando, né, a parte de continuidade como um projeto conectado, a figura que nós temos de integração, né, de integração das fases. Nós temos as 4 fases de diagnóstico do ESIS, do processo atual, temos aqui a melhoria, temos também a parte do to be e também o plano de ação. Nunca esqueçam dessa figura, pessoal, porque é uma figura que nós temos que recorrer a ela sempre que tivermos confusão entre fases, sempre que estivermos achando que a fase tem que acabar para começar outra. Então é uma integração muito importante para entender essa parte da melhoria também, né? Ela vai funcionar em todas as fases. Na parte anterior, no módulo anterior, nós falamos sobre o ESIS. E lá, trazendo de lá, eu gostaria que vocês se lembrassem para entrar nesse módulo, que as saídas, né, a produção, o que sai da etapa do ESIS, não é somente um desenho. Isso é um ponto muito importante para começar esse módulo, tá? Então, as saídas do ESIS, como a gente concluiu aquele módulo, além do desenho validado, são listas de dores, listas de necessidades, alguns pontos de observação que precisa ser melhorado, de sonhos, de desejos, os objetivos do projeto também estão aqui dentro, né? Indicadores existentes, quando for o caso, e, por que não, algumas ideias de melhorias. Nós não desenvolvemos lá na fase anterior, mas aqui vamos usar como input, como entrada nesse módulo, tá? Então é muito importante que, se você tem alguma dúvida de como essas saídas que eu citei aqui foram produzidas, que retorne ao módulo anterior e veja novamente, veja quantas vezes for necessário, porque essa parte aqui eu considero que é o alicerce da nossa casa. Se você tiver feito isso bem feito, o trabalho com as melhorias vão ser muito mais facilitados, né? Vão ser mais conectados, você vai entender muito mais e, como eu disse, tem muito detalhe aqui. Então, por favor, dê uma verificada no ESIS novamente, quem faz o arroz e feijão bem feito, quem faz a base, o alicerce da casa bem feito, tem a construção das melhorias com muito mais facilidade, tá bom? E qual é o papel da melhoria, né? O que seria a melhoria dentro dessa conexão aqui, essa figura que mostra de forma toda integrada? Eu diria que a melhoria é o remédio, tá? Eu diria que a gente tem que entender que a melhoria deve ser
o remédio para a dor. Por que isso, né? Nós vamos desenvolver muitas opções, muitas oportunidades, muitas possibilidades. E dentro do projeto ágil, né, dentro do que a gente deve mostrar o resultado, não dá para mostrar uma quantidade muito grande de melhorias. Isso, inclusive, é um dos erros, né, que o consultor comete e fica todas mais ou menos, fica todas ali desenvolvida pela metade ou sem o potencial. Para a melhoria de alto impacto, nós temos que priorizar, nós temos que realmente agrupar, nós temos que achar uma melhoria potente. E um dos caminhos importantes aqui, esse já é o primeiro detalhe, é que a melhoria atenda a algum objetivo ou também que ela cure alguma dor. Tá? Eu gosto muito de fazer a associação aqui do consultor a um médico. Então, se o médico vai fazer um diagnóstico, como é o ESIS, né, é um diagnóstico para saber o que o processo está lidando, eu preciso entender bem a dor do paciente, que é o processo. Se eu entendo bem a dor do paciente, eu consigo achar o remédio mais adequado. E eu quero que vocês pensem a melhoria como um remédio. Muitas vezes a gente vai chegar aqui em melhorias boas que historicamente desenvolvemos em outros projetos, mas que não é um problema para esse processo. Então nós vamos falar muito disso nesse módulo. Guardem isso daqui, que a melhoria deve ser o remédio para a dor, tá? E a missão da melhoria, nós vamos falar também muitas vezes aqui, é importante entender a missão de cada fase. Nós já falamos que o ESIS, a missão era reportar, mostrar a situação atual e também as dores e as oportunidades. Então, se você conectar essa missão, a missão da melhoria seria construir os degraus. Né? Eu tenho uma parte importante aqui que a melhoria vai nos ajudar. Eu vou construir os degraus do processo, exatamente como está nessa figura. Para eu chegar no processo to be, ele não sai simplesmente virando uma chave, apertando um botão. Eu tenho que construir ele ao longo do projeto. E eu consigo construir ele por etapas. Aqui nós fizemos essa analogia com degraus, fazendo uma alusão à melhoria contínua. A melhoria justamente são esses degraus, né? A gente precisa desenvolver os degraus para que a gente consiga construir a melhoria. Se eu fosse fazer uma analogia aqui ao PDCA, o ESIS, né? O ESIS, o diagnóstico, seria como se fosse o planejamento. Eu vou verificar o que eu tenho que fazer. E aqui eu vou delimitar e desenvolver o que eu devo fazer. Então, essa parte aqui da melhoria, eu diria que é o que. É o que eu tenho que fazer. Tá? Se aqui eu tinha um planejamento, aqui eu tenho o que eu devo fazer. Então, a melhoria deve mostrar o que deve ser feito. Por isso eu construo, por isso eu desenvolvo. E depois nós vamos chegar no plano. E o plano é o como, tá? Então isso é interessante. Eu vou ter que mostrar o que eu devo fazer e depois, sim, aí eu vou ver o como eu devo fazer. Dentro da nossa analogia, que a gente está aqui na nossa sequência para entender o nosso projeto M50, né? Eu gostaria de falar como nós vamos desenvolver essas melhorias, então, a partir de agora, né? Nós já falamos que no ESIS nós tínhamos os 3 passos, né? Dentro dos 13 passos da rota da melhoria, o ESIS tinha 3 passos. Elaborar a reunião, né? Fazer a reunião de levantamento, elaborar o desenho e validar o desenho. Aqui nós temos outros 3 passos, né? Eu tenho o passo número 4, dentro dessa sequência, que seria levantar as melhorias. Eu tenho aqui em cima também o passo número 5, que seria elaborar a apresentação dessas melhorias. Como eu vou mostrar, como eu vou organizar isso, como que eu vou mostrar para o gestor o que ele ganha com essa melhoria. E eu tenho o passo número 6, que seria a validação das melhorias. Esse é o nosso grande objetivo nessa fase, validar as melhorias. Eu preciso ter aqui melhorias validadas para o nosso processo seguir, para que eu possa depois sim entrar no como. Tá? Então eu preciso mostrar uma árvore de soluções, eu preciso organizar isso bem e eu preciso depois validar isso. Para cada passo desse, nós temos um roteiro, nós temos uma sequência, nós temos um passo a passo detalhado. E é isso que eu quero falar com vocês a partir de agora.